Fala pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vou estar passando aqui com vocês uma maneira de estar aplicando a fórmula, o grupo de fórmulas, né? Find, Let e Write, junto com Line, para que a gente consiga estar extraindo algumas informações de textos, de fórmulas, de coisas em específico. Obviamente que esse aqui é uma das formas de estar alcançando esse objetivo, tá? Existem diversas formas de alcançar esse mesmo objetivo que a gente vai estar falando, algumas mais simples, outras não. Mas essa fórmula aqui que eu estou mostrando para vocês é algo que a gente vai deixar automatizado. Então, sempre que você tiver um outro caso no seu banco de dados ou na sua base, ele vai automaticamente extrair a informação necessária. Tá bom? Bom, eu trouxe aqui três exemplos, né, só para demonstrar como vai ser utilizado. E a gente aprender a utilizar essas três fórmulas em conjunto nos traz uma gama de opções e de formas de trabalhar muito grande, tá? Eu mesmo utilizo muito essas fórmulas em alguns determinados momentos e quando eu preciso delas, saber utilizá-las bem me facilita muito em conseguir extrair informações precisas ali de um texto. Então, antes de começar o vídeo, né, trazendo um caso do dia a dia, por exemplo, às vezes a gente tem alguns históricos, né, quando a gente extrai a razão contábil, em que a gente vai ter ali as informações da nota fiscal, informação de código do cliente, informações do tipo de venda. E normalmente esses valores, por serem lançamentos padronizados, né, pelo menos é o que a gente se espera, a gente acaba identificando padrões no histórico e identificando esses padrões a gente consegue extrair o que a gente precisa. Então, eu quero saber qual foi o cliente que fez a venda. Eu só tenho razão contábil, né, não tenho acesso ao sistema. Você consegue por ali extrair o código do cliente ou o nome do cliente, entendendo o padrão do histórico e como isso é feito. Obviamente que vão ter exceções, mas você sabendo tratar o grosso, as exceções vão ser algo bem mais pontuais e que a gente consegue analisar até mesmo individualmente, se for o caso e se for necessário, tá bom? Bom, aqui, para a gente alcançar esse objetivo, o que nós vamos precisar fazer inicialmente é usar o find. Você vai falar assim, pô, mas por que você vai usar o find? Porque primeiro eu quero identificar aonde vai ser a nossa guia. Então, quando eu estou montando uma fórmula, eu penso aonde que é aonde eu consigo me basear para começar a trabalhar. Então eu sei que aqui, antes do Paulo e após o Paulo, eu vou ter o traço. A primeira coisa que eu preciso fazer é onde eu encontro o primeiro traço nesse texto. Então eu vou usar o find, vou colocar aqui o texto e vou colocar o que eu estou procurando, né, que é o meu objeto, que é o traço. Então eu sei que a cada 5 caracteres, nesse caso aqui, a gente vai encontrar o, o traço. Bom, então eu sei que até aqui tem 5. Ah, e só para deixar claro, né? O find ele sempre vai trabalhar da esquerda para a direita, tá bom? Beleza. Então siga aqui tá o primeiro traço, 5. Então eu preciso desconsiderar esses caras, né, do João até o traço, para eu conseguir achar o Paulo em diante. Então, para isso, eu preciso tirar os 5 do meu total de caracteres. Então, a gente vai usar o len agora. Ó, então, eu tenho aqui 20, que é tudo, e eu vou tirar 5, que é exatamente esse cara. Então, no caso, eu preciso de 15, da esquerda para a direita. Desculpa, da direita para a esquerda. Então, como eu vou colocar isso em uma fórmula, né? Eu vou usar o write, eu vou pegar o texto, opa, e aqui eu vou trazer exatamente essa fórmula que eu fiz. Então, eu vou trazer o len, e desse len eu vou tirar o meu find.
A gente só fecha em parênteses, né, para não ter problema. Então aqui a gente já desconsiderou a palavra João e traço. Então aqui, o que basicamente que está aqui dentro é o 15, tá, gente? Só que está por meio de fórmula. Bom, agora ficaria bem mais simples, né? Então o que a gente precisa agora é dentro dessa fórmula, a gente precisa tirar o próximo traço. Então a gente vai fazer de novo um find e vamos botar aqui o nosso traço novamente. Então a gente tem o número 6 aqui. Então agora, o que eu preciso é ter apenas a palavra Paulo aqui dentro, sem considerar o traço. Então, eu preciso desconsiderar esse traço. Então, eu estou contando 6 casas decimais considerando o Paulo. Então, é Paulo mais o traço. Por isso que tem 6. Então, a gente não quer considerar ele, né? A gente não quer o traço dentro. Então, a gente vai colocar -1. Ok? Então, como nós vamos fazer isso dentro dessa fórmula? Primeiramente, o que a gente vai precisar fazer é fazer essa fórmula, como eu disse. E agora a gente vai usar o left, né? E vai considerar 5 casas decimais. Então, dentro dessa mesma fórmula, eu vou colocar o find, qual é o que eu estou procurando no objeto, e aí o meu texto vai ser meu próprio resultado da minha fórmula. Aí. E aí deu o nosso número 6, né? Eu vou colocar como valor para a gente não perder o rastro da fórmula. Deu exatamente o mesmo valor, que é o 6. Legal. Só que agora eu preciso tirar -1 dele, desse resultado. Então, como eu tinha feito antes, -1. Legal, né? Bom, agora o que a gente precisa é somente tirar a palavra Paulo, né? Que já tá feito aqui dentro. Então a gente vai usar o left. E agora a fórmula que a gente usou anteriormente, que é essa daqui, que é a nossa fórmula que tem tudo que é necessário, a gente vai trazer para cá. Então o nosso texto vai ser a fórmula. Opa, deixa eu ajustar isso aqui. E a gente consegue fechar tudo. E a gente chega na palavra Paulo. Então, da maneira que está escrito, né, olhando inicialmente parece que é uma fórmula muito confusa. Mas na verdade o que a gente está fazendo aqui é uma brincadeira de somar, somar e subtrair palavras e ir encontrando coisas chaves em comum. E aí com isso, quando a gente consegue montar todo esse cenário, a gente consegue tirar exatamente o que a gente precisa dentro do contexto, né, que é a palavra Paulo, Clara e Santos, do texto. E a gente chega no mesmo objetivo que a gente tinha visto inicialmente. Bom, como eu falei anteriormente, né, parece difícil, mas não é. É só uma questão mesmo de costume e de entender como que cada uma das fórmulas que a gente utiliza funciona. E acabar fazendo fórmula em cima de fórmula. Isso acaba sendo interessante, porque assim, dessa maneira, a gente evita que venham a ocorrer erros devidos a manuseio de base ou de coisas de utilização manual. Porque aqui a própria fórmula está entendendo o padrão e ela está ajustando as fórmulas. Então, se a gente pegasse aqui, por exemplo, um outro nome, tá aqui Pedro, Paulo Silva, ele já vai automaticamente extrair a palavra Paulo corretamente. Então, esse é o objetivo do texto, do vídeo, desculpa. Espero que vocês tenham entendido e tenha ficado claro. Qualquer dúvida, vocês podem colocar nos comentários que eu respondo, tento auxiliá-los. E esse vídeo é um complemento ao que eu tinha falado nos vídeos anteriores, né? Que é a gente trazer para a área do Excel, para a contabilidade dentro do Excel, a resolução de problemas, porque esse tipo de situação
ele vai ocorrer na vida normalmente do contador, ou até mesmo do auditor, né, que está analisando ali o razão contábil, ou do analista que está fazendo algum tipo de análise da conta. E acaba que essas soluções práticas e automatizadas facilitam muito a nossa vida. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês tiverem gostado, curtam e se inscrevam no canal. Um forte abraço. Tchau, tchau.